Bom dia a todos, irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui novamente, trazendo a palavra de Deus, em mais um domingo de manhã. Estou abrindo aqui que meu computador estava desligado. Mas eu queria que vocês já fossem abrindo lá no Evangelho de João. Já deixassem preparado aí no Evangelho de João. Já vou dizer o capítulo aqui. Foi. Evangelho de João, capítulo 20. Quem crê que Deus está nesse lugar? Nós começamos com essa pergunta, a palavra de hoje. Quem crê que Deus está neste lugar? E a segunda pergunta é: por que você crê que Ele está nesse lugar? João 20. Por que você crê que Deus está nesse lugar? Quem aqui já teve a experiência de ouvir a voz de Deus? Alguém já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus? Só o João teve essa experiência de ouvir a voz de Deus? Maria Antônia, a minha irmã ali, o Israel. 4 pessoas. Foi, pastor? Está na dúvida se ouviu a voz de Deus ou não, né? Quem já viu milagres acontecendo? Todos, né? Praticamente. Acho que todos já viram milagres acontecendo, né? Eu acho que a grande pergunta que a gente precisa fazer nessa manhã, para a gente começar, é: será que nós só cremos que é Deus, ou que Deus está naquele lugar, ou que é Deus falando, ou que é Deus agindo, quando nós vemos algo sobrenatural? Quando nós recebemos um toque especial, quando nós ouvimos, como o João Pernas falou numa outra pregação dele, que ele falou que teve uma experiência de ouvir a voz de Deus. Será que nós só cremos quando isso acontece? Se nós fizéssemos isso, teremos apenas 4 crentes hoje, né? Aqui, que ouviram a voz de Deus. Ele fala dessa forma também. Ele fala de uma forma sobrenatural. Ele dá essas experiências como essa. O grande problema é quando nós limitamos o agir de Deus para uma manifestação sobrenatural. E nós excluímos todas as outras formas de Deus se relacionar conosco. Então, às vezes, a gente está pedindo uma experiência a Deus, a gente está pedindo direcionamento de Deus para fazer uma escolha em nossas vidas, e a gente fica: Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. Deus, pelo amor de Deus, é ótimo, né? Senhor, fala comigo, me dá direção, envia um anjo aqui na minha frente, eu quero ouvir a tua voz. E a gente só acredita que é Deus falando com a gente se de fato se materializar um anjo ali na frente e falar: ó, é isso aqui, como apareceu para José, marido de Maria ali. O grande problema está aí, quando a gente busca essas coisas apenas, busca experiências sobrenaturais apenas, e a gente limita o agir de Deus, a presença de Deus, ao que a gente sente e ao que a gente consegue ver e tocar. Então, quem crê que Deus está nesse lugar? Vou fazer essa pergunta de novo. Quem crê que Deus está nesse lugar? Por que você crê que Deus está nesse lugar?
Porque a palavra de Deus diz que Ele está nesse lugar. Porque eu sinto que Ele está nesse lugar? Ele está aqui? Não necessariamente. Pode ser que eu não esteja sentindo nada nessa manhã. E eu senti um arrepio na costela. O Espírito Santo passou aqui agora. Sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Eu não sei, hoje eu não me senti tocado. Deus não estava ali. Deus está nesse lugar. A Bíblia nos afirma isso, de diversas formas. Deus habita no meio da sua igreja, Deus habita no meio dos louvores. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele estará ali presente. E Deus dá diversas afirmações ao longo da sua palavra, que Ele estará conosco nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de tribulação, de dificuldade, nos nossos momentos de incerteza, de dúvida, onde a gente precisa tomar decisões importantes. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei que cada um de vocês precisa tomar uma decisão importante nessa semana na sua vida. Toda semana nós precisamos tomar decisões importantes. Nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos de direção de Deus. A grande questão é como nós estamos esperando receber essa direção de Deus. Como nós estamos crendo que Deus está falando conosco. Eu só vou crer quando eu ver um câncer, uma pessoa vomitando câncer na minha frente. Não, Deus existe mesmo, olha só, a pessoa vomitou um câncer agora aqui. Ou eu vou crer de fato naquilo que a palavra de Deus diz, independente das circunstâncias, independente das situações. A consequência de nós limitarmos o agir e a presença de Deus para uma manifestação sobrenatural é que nós constantemente nos frustramos. Não é verdade? Quando nós não somos tocados por Deus de alguma forma, como se Ele não estivesse aqui. Isso acontece muitas vezes em retiro. Você vê um monte de gente tocada, um monte de gente ali se emocionando, chorando e tal, e você está lá, frião, assim, tipo, normalzão, nada aconteceu, nada está acontecendo. E aí você se sente o quê? Frustrado, porque Deus não está falando com você e está falando com várias outras pessoas. Na real, Deus está falando com você. A diferença é que pessoas estão reagindo de forma diferente. Só que a nossa expectativa está em Deus fazer algo sobrenatural sempre. E aí a gente se frustra. E a consequência disso é a gente se tornar filhos de Deus mimados e mal acostumados. Aquele filho que sempre quer aquilo. Não, pai, só quero que seja dessa forma. Pai, faz isso, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. E a gente quer mandar na forma que Deus tem que falar conosco. A gente quer mandar na forma que Deus vai dar a resposta para a gente. A gente quer mandar na forma que Deus quer ensinar algo para a gente. Então quem é Deus? É o nosso pai ou somos nós? Sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa pensar um pouquinho. E a gente já vai ler o texto, tá? Só estou fazendo uma contextualização. Esse é um dos grandes motivos para nós oscilarmos tanto na nossa caminhada. A gente costuma ser cheio de Deus quando a gente tem uma experiência sobrenatural dessa, não é verdade? Deus falou audivelmente para o João, para o Israel, para a Toninha. A gente se enche de Deus ali incrivelmente, é sobrenatural. Quando a gente vê um milagre acontecendo, quando a gente vê realmente um agir sobrenatural de Deus, aquilo aviva ainda mais a nossa fé. Só que quando, novamente, a gente olha só para isso e a gente não vê isso com tanta frequência, a gente vai se esvaziando ao longo da nossa caminhada, porque a gente acha que Deus não continua falando com a gente, justamente por não termos essas experiências com tanta frequência. A grande questão é que 99% das vezes Deus não age de forma sobrenatural. Ele age de forma simples. Ele age através da leitura da palavra, ele age através da comunhão da igreja. E nós devemos ter cuidado para não espiritualizarmos tudo e a partir daí criarmos uma fé madura em nossos corações. Vamos então para o texto, lá em João capítulo 20, que como sempre eu faço, eu pedi para vocês abrirem ou não abrir. João capítulo 20, versículo 24. A partir do versículo 24. Diz assim:
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam ali outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe então Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, irmãos, trazendo isso para uma perspectiva nossa, eu acho que o nosso dia a dia, eu posso falar do meu, a gente tem diversas situações que a gente se assemelha muito com Tomé, onde a gente de fato só consegue crer vendo as coisas, e a fé é justamente o oposto disso. A fé, ela se baseia em não ver algo e crer. Isso se chama fé, porque se eu vejo vocês aqui, eu não preciso crer que vocês estão aqui, eu estou vendo, não é verdade? E no nosso dia a dia da mesma forma. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu quero trazer mais algumas perguntas para vocês. Você consegue crer em Jesus quando você não está vendo nada na sua vida? Absolutamente nada? Ou você só crê quando você vê? Quando você toca nas feridas de Jesus? Você consegue crer em Jesus quando você não sente nada? Não sente nada diferente dentro de você? Quando tudo parece contrário? Quando todas as circunstâncias parecem contrárias, você consegue crer em Jesus? Ou as circunstâncias precisam estar favoráveis para você crer em Jesus? Quando você se sente sozinho, solitário, abandonado, sem ninguém do lado, você consegue crer em Jesus? Crer que Ele está ali do seu lado? Quando você peca, e a culpa e aquele peso, aquele fardo da condenação vem sobre os seus ombros, nesse momento você consegue crer em Jesus? Crer que mesmo pecando, Ele já levou sobre si os nossos pecados? A gente tem um exemplo maravilhoso de fé na Bíblia, que é um camarada que ele foi até intitulado como o pai da fé. Alguém sabe dizer quem é? Abraão, exatamente. E eu peguei 3 exemplos dele aqui, que são clássicos, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, e que fazem todo sentido de acordo com o que a gente está conversando aqui agora de manhã. E que isso se encaixa em diversas situações da nossa vida. Quer ver? Uma situação que Abraão passou. Deus virou e falou: Abraão, sai da tua casa, da tua terra e da tua parentela. Certo? E aí ele falou assim: para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sabia para onde ia? Abraão não sabia para onde ia. Abraão não viu a terra que ele ia. Abraão não sabia qual era o lugar que ele ia. Abraão só sabia que ele tinha que largar tudo que ele tinha, tudo que ele vivia, inclusive os seus parentes, e sair. Abraão precisou ou não de fé naquele momento? Precisou de fé, cara. Fé para crer que no caminho, no processo, Deus ia direcionar os passos dele. Só que com a gente é o contrário. Bruno, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. Saio sim, senhor. Para onde que eu vou? Qual ônibus que eu pego? Né? Quanto vai me custar a viagem? Não, porque eu tenho que fazer conta. Porque, peraí, não é assim. Calma aí, eu tenho minhas coisas aqui, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus negócios.
Não, calma aí, me explica direito isso aí. Eu vou fazer o que lá? O que você quer que eu faça lá? Mas com quem que eu vou encontrar lá? Eu começo a indagar Deus com um monte de coisa, e Deus fala assim: não, só sai da sua terra, sai da sua casa, da sua parentela e vai, eu vou te mostrar. Se eu não te mostrei ainda, é porque você não precisa saber, você só precisa crer. Isso é fé, ponto, acabou. Uma outra situação que Abraão passou que me chamou muita atenção Abraão já era idoso, a Bíblia diz que ele e a sua esposa já estavam amortecidos, e aí Deus vira e fala: Abraão, em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Imagina, você um senhorzinho, a sua esposa uma senhorinha, e Deus vira e fala uma parada dessa. Aí você fala: não, beleza, Deus, o senhor endoidou de vez agora, com certeza está louco, ou então o senhor vai inventar um remedinho azul aí que vai resolver todos os meus problemas. E ainda assim seria complicado, porque tinha a esposa dele. E Abraão fez o quê? Abraão creu, e isso aconteceu. E aí, quando Deus fala algo que talvez seja muito mais simples do que isso, a gente tem dificuldade de crer. Então existe uma proporção, uma diferença de fé muito grande que eu vejo na Bíblia e que eu vejo na minha vida. Eu tenho fé em Cristo, que Ele existe, mas quando eu preciso dessa fé para crer que Deus cumpre as suas promessas, para crer nos atributos de Deus, no amor de Deus, na onipotência de Deus, na onisciência de Deus e na onipresença de Deus, essa crença, quando eu vejo, ela não é tão firme assim, ela não é tão real assim. Eu percebo que eu questiono muito mais a Deus do que creio, principalmente quando é com a minha vida. Quando é com a vida do irmão, ele está passando o inferno na vida dele, eu vou e profetizo: irmão, você tem que crer, você, meu irmão, Deus é isso. E aí vem várias palavras na minha cabeça, né? Mas aí quando é comigo, aí parece que nada daquelas palavras funcionam, e eu preciso crer, eu preciso ter fé para crer. E uma última situação foi que Deus pediu, depois de Deus ter cumprido a promessa para Abraão, Ele pediu o quê? Abraão pediu o seu filho. Falou: Abraão, mais uma coisinha que eu esqueci de falar quando eu falei que eu ia te dar seu filho, eu quero ele de volta. Por favor, me dê o seu filho. E Abraão prontamente falou o quê? Obviamente te darei, Senhor. E aí ele foi a caminho lá do sacrifício, amolou o machado, fez tudo, de mãozinha dada com Isaac. E aí o que ele falou? Isaac virou para ele e falou: pai, eu estou vendo aqui todas as coisas para a gente fazer o sacrifício, só que eu não estou vendo o sacrifício em si, o cordeiro. E aí o que Abraão falou ali? Deus proverá para si. Nós vamos lá e nós voltaremos. Isso é o quê? Isso é fé. Só que quando a gente pede alguma coisa para Deus, ou quando a gente tem alguma coisa e recebe alguma coisa de Deus, o que a gente faz? Não, Deus, isso aqui é meu. Não, Deus, não toca nisso não, porque é meu, isso aqui é muito importante para mim. O Senhor que me deu isso, como é que o Senhor vai tirar? Como é que o Senhor vai mexer nisso que o Senhor me deu? Que é isso? Não faz sentido. Isso aqui não, Deus, por favor. Tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um controle de todas as coisas. Ele sabe o que fazer com aquilo que pertence a Ele, que são todas as coisas. Nós precisamos o quê? Ter fé para crer que Ele fará o seu melhor sempre. E o seu melhor é o melhor para nós. E é isso que Abraão cria. Abraão cria que se ele fosse lá e desse a machadada no seu filho, e o seu filho morresse, e o anjo não mandasse ele parar, Deus ia fazer alguma coisa para que o teu filho viver, porque existia uma promessa de que na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Isso é fé. E fé é algo que está em falta em nosso meio. Fé para crer em Deus, crer que Ele é um Deus fiel às suas promessas. Fé para crer que quando nós oramos, Deus está ouvindo cada oração. Deus responde cada oração. Deus ouve, Deus anota, Deus registra cada oração, cada lágrima que nós derramamos. Deus não está surdo àquilo que nós, nem cego, nem indiferente àquilo que nós passamos e nós vivemos, as nossas questões, as nossas crises.
Isso é importante a gente entender. É importante a gente lembrar também de que tipo de relacionamento a gente tem com Deus. Deus fez o homem perfeito, o homem caiu em pecado, separou, houve uma separação entre Deus e o homem, estragamos tudo aquilo que Deus planejou para o homem de ser perfeito e eterno, a gente pegou por iniciativa própria e resolveu estragar a nossa relação com Deus, nos separamos de Deus. A partir daí, no Antigo Testamento, Deus instituiu que era necessário fazer o quê para perdão de pecados? Sacrifício. E aí, frequentemente, o povo trazia sacrifícios ao templo, e os sacerdotes iam e faziam os sacrifícios, e era um terror. Os sacerdotes faziam com aquilo com temor, com medo, com receio. Você tem uma noção como é que era a situação? Deixa eu beber uma água antes de falar. O povo trazia o sacrifício, e aí o sacerdote, ele amarrava uma corda no tornozelo, e no tornozelo tinha um sino, e no tornozelo tinha uma corda. E aí ele ia entrando ao longo do templo para poder levar o sacrifício. E o que ele fazia? Ele fazia primeiro um sacrifício pelo perdão dos pecados dele, do próprio sacerdote no templo, porque ele não podia ser indigno de entrar ali para fazer um sacrifício do cordeiro. E aí, depois de ele ter feito o sacrifício pelos pecados dele, ele fazia o sacrifício pelo pecado de todo aquele povo que trouxe os cordeiros, que trouxe o animal. E para que servia o sininho e a corda? Para os camaradas que estavam lá fora ouvindo. Se está fazendo barulho, é porque o sacerdote ainda está o quê? Ainda está vivo. Porque se ele entrasse lá e fizesse tudo de forma indigna, o que acontecia? Ele era fulminado. Morria na hora. Aí o sininho parava de tocar e a corda servia para quê? Para trazer o corpo. Olha como é que era o processo. E aí Jesus morreu na cruz. E aí Jesus passou a ser o nosso Cordeiro Pascal, o sacrifício vivo por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele se ofereceu como propiciação pelos nossos pecados. E o que aconteceu com o véu que separava a gente do Santo dos Santos? Ele foi o quê? Ele foi rasgado. E aí o que Jesus disse? Que a gente pode entrar agora com o quê? Com ousadia na presença de Deus. Agora nós temos acesso direto a Deus. Agora nós não precisamos mais ter medo de sermos fulminados, de termos todo esse processo. E nós devemos entrar com ousadia em sua presença, com intrepidez em sua presença, porque nós temos acesso ao Pai. Através de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, e nós temos que lembrar e ter essa consciência todos os dias de nossas vidas. Isso se chama fé. Alguém viu tudo isso acontecendo? Alguém aqui viu Jesus morrendo na cruz? Alguém foi lá visitar ele no terceiro dia e viu que ele não estava lá? E viu a mantinha dele, o paninho? Não, então nós precisamos de quê? De fé para crer. Você quer ser feliz? Creia. Jesus falou: Tomé, você só creu depois que você me viu? Felizes são aqueles que não viram e creram. Quem são esses? Somos nós. A grande diferença é que hoje nós temos acesso direto a Deus. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Deus, tiveram as suas vidas transformadas. Então, nosso encontro com Deus, nosso acesso a Deus, necessariamente tem que mudar a nossa maneira de viver. Necessariamente. Tem que mudar quem nós somos. O nosso acesso a Deus, as nossas experiências com Deus, o nosso caminhar com Deus, o nosso encontro com Deus tem que mudar quem nós somos. A gente pode falar de diversas pessoas na Bíblia que tiveram experiência com Deus, se relacionaram com Deus e tiveram a sua vida imediatamente o quê? Transformadas. E é isso que nós precisamos, caminhar com Deus, ter a nossa vida transformada. Eu lembrei de um testemunho de um rapaz, eu não sei se eu já contei aqui, o nome dele é Anixon. Eu já contei o testemunho dele, do Anixon. Esse nome não é tão trivial assim, né? Então, se eu tivesse contado, vocês provavelmente lembrariam, né?
O nome dele é Anikson, tá? Com K. Fica a dica aí para a galera que está tendo filho agora. Anikson Roberto, nome dele. É nome composto. Mas, enfim, na minha antiga igreja, eu estava lá organizando o culto de jovens num sábado. E aí, daqui a pouco, eu vi um moreninho assim, baixinho, perninha quebrada, um bigodinho 3 para cada lado, assim, pescocinho enterrado, baixinho assim. Lá na frente, assim, na porta, meio tortinho. Aí eu fui lá, eu falei, rapaz, e aí, tudo bem, cara? Beleza? Ele, opa, tudo bem. Ele é do Pará. Tem alguém do Pará aqui? Não, eu também não tenho nada contra, não. Só falei que ele era do Pará. Aí, ele, rapaz, que vai rolar uma festa aí? Vai rolar alguma coisa? Porque a igreja tinha um espaço grande lá de fora, e a gente ia fazer um culto e depois um churrasco. Então, a gente preparou tudo do lado de fora, no estacionamento, assim. Ficou cheio de luzes, cheio de um monte de coisa. Aí estava chamando a atenção. Aí ele, pô, vai rolar um churrasco aí e tal, não sei o quê. Eu falei, não, cara, aqui é uma igreja evangélica e tal, vai rolar um culto agora, tá a fim de entrar? Aí ele deu um passo para trás, ele, não, que igreja evangélica, que isso, cara? Não posso, tá maluco, odeio crente, odeio evangélico e tal, não posso nem passar na mesma calçada e tal, não sei o quê. Eu falei, não, pô, mas entra aí e tal. Ele, não, porque, pô, eu tô procurando um espaço para alugar, para fazer um churrasco com meus brothers, uma chopada, um negócio assim, comprei uma cerveja agora e queria fazer um churrasco, ficar doidão. Eu falei, pô, então vem conhecer o espaço, cara. Vem conhecer o espaço da igreja, de repente você se interessa. Aí eu fui, levei ele para dentro, mostrei a igreja inteira. Falei, então aqui, ó, dá para fazer um churrasco aqui. E tinha uma churrasqueira, de fato. Aqui e tal, aí aqui, olha aqui a igreja e tal, isso. Aí comecei a conversar e fiquei uns 40 minutos conversando com ele antes do culto. Aí, na hora ia começar o culto, eu falei, cara, vai começar um culto agora, fica aí, pô, para você conhecer ele. Não, cara, pô, se meu pai souber que eu entrei na igreja, meu irmão, ele corta meu pescoço, ele vai me matar, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo, ele odeia crente. Eu falei, cara, você que sabe, ó, vai começar o culto aqui, eu gostaria que você ficasse, que a gente trocar uma ideia melhor no final. Aí, não, beleza, vou embora e tal. Aí, eu fui, começou o culto, e ele ficou sentadinho lá atrás. Aí beleza, rolou o culto, acabou o culto, eu fui conversar com ele, fiquei depois mais umas 2 horas conversando com ele. Depois do culto, assim, tempão, ele contando da vida e tal, não sei o quê. Aí, no final das contas, ele falou, pô, cara, vou ser bem sincero para você, eu odeio igreja, odeio crente. Ele falou, meu pai odeia, se ele souber que eu vim aqui, ele vai me matar, literalmente. Eu vim do Pará sozinho, eu moro sozinho aqui no Rio para poder trabalhar. Na época, isso faz uns 4 anos, mais ou menos. 5 anos, 6 anos. Minha mãe está falando assim, mais tempo, foi mais tempo. 6 anos, por aí, uns 6 anos, 5 anos. Né? Enfim, a memória aqui fica cada vez pior. Enfim, faz um tempo. E aí, ele morava sozinho, devia ter uns 23 anos na época. E ele falou, cara, eu saí para comprar cerveja, meus amigos estão esperando até agora lá. Já faz 5 horas isso, 4 horas que eu saí para comprar cerveja. E ele contou que os amigos dele são da noitada, ele é da noitada, ele fumava, bebia. Ele falou que ele tinha uma geladeira em casa, a geladeira só tinha cerveja, porque ele não compra comida e tal, não sei o quê. Ele só usava a geladeira para cerveja, então ele ficava bêbado 24 horas, que ele falou. Ele bebia, acordava, bebia, almoçava bebendo, dormia bebendo. Não sei como é que eu não seguia. Enfim, aí ele foi embora. Ele falou, não, cara, não posso nem contar para ninguém que eu vim aqui. Aí eu falei, cara, e era um sábado, eu falei, cara, faz o seguinte então, vem amanhã, domingo aí na igreja. Aí ele falou, não, tá maluco, nunca mais vou vir aqui, cara. Eu falei, não, cara, vem aí e tal, não sei o quê. Aí passou, aí no domingo, quando eu chego na igreja, ele tá lá sentadinho no canto. Eu falei, opa, beleza. Aí já comecei a conversar com ele, enfim, a história foi rolando assim, ele foi sempre resistente, ia um domingo, outro domingo não ia, mas sempre falando, ó, eu tô ouvindo, mas eu odeio, hein. Eu estou vindo, mas meu pai não pode saber. Eu estou vindo, mas estou mentindo para todo mundo que eu estou vindo. Estou falando que eu vou na padaria e venho para a igreja. Eu falei, não tem problema não, vai mentindo. Tipo, você está certinho. até que vai pegar na curva ele. Vai chegar uma hora que você vai parar de mentir. Aí chegou um determinado momento que ele já estava indo com uma certa frequência na igreja e ia rolar um retiro de carnaval. Aí eu falei, cara, vai no retiro de carnaval, cara. Ele está maluco? Meus amigos já compraram abadá, já compraram tudo para mim, não sei o quê. Eu falei, cara, vai no retiro, cara.
Você não questiona tanto esse Deus aí que eu falo e tal, vai no retiro, cara. Vai no retiro, você vai ter uma experiência com Deus. Ele falou, não vou. Eu falei, faz o seguinte, o retiro ia começar na sexta, né, de carnaval, isso era uma quarta-feira. Eu falei, tu se inscreve no retiro, você paga o retiro. Se você voltar do retiro sem ter tido um encontro real com esse Deus que eu estou falando para você, eu pego do meu bolso e te dou o dinheiro de volta do retiro. E você nunca mais precisa vir aqui. Aí ele olhou assim, sentiu confiança, né? Ele, vou ver, tá. Aí eu falei, bota seu nome. Ele foi, botou o nome. Aí beleza, eu fui para o retiro um pouco mais cedo, na sexta-feira, vou adiantar um pouco a história. E aí ele chegou no retiro, e no retiro ele só ficava no quarto, não saía nada. Chegava no culto, ele ficava lá no final do culto, ficava distraído assim, olhando e tal. Aí durante o dia, sabe, sábado, tinha programação, a rapaziada toda jogando futebol, fazendo gincana e tal, não sei o que, e o dia inteiro deitado no quarto, olhando para o teto. E eu estranhando. Aí eu cheguei no fim da tarde de sábado, fui lá, ele estava deitado lá no quarto. Aí eu fui, deitei na outra cama, falei, ei, cara, qual foi? Qual que é a tua? Por que tu tá assim? E não, cara, esse lugar não é para mim não, que não sei o que. E não sei o que eu estou fazendo aqui até agora. Eu não vou sair daqui não, vou ficar só no quarto. Tal, não sei o que. Eu falei, beleza, eu acho que eu vou ficar aqui então. Estou achando que esse lugar não é para mim também não. Estou me sentindo incomodado aqui. Posso ficar aqui do seu lado? Ele falou, ele olhou estranho e falou, pode. Aí eu falei, tá bom. Aí ficou tipo o maior clima estranho, sabe? Eu assim, ele ali do lado, sem fazer nada. Aí ele, eu acho que eu vou lá então. Eu falei, então vamos. Aí fomos juntos para lá. Aí quando chegou a noite, na hora do jantar, ele estava sentado numa árvore distante assim, e aí que é o ponto principal. Ele estava sentado numa árvore, estava todo mundo jantando, e ele estava numa árvore assim, sentado. Aí eu fui lá, sentar com ele. Falei, cara, manda real para mim, o que está acontecendo? Aí ele começou a contar a história dele. Ele falou, olha, vou te falar a real, cara, eu fui no mês passado para minha casa, visitar meus pais lá no Pará, e meu irmão é espírita. Aí ele falou uns nomes lá, tipo um pastor espírita, sabe? De uma casa lá, enfim. E aí ele me deu, ele botou uns guias para mim, os espíritos que vão me guiar, vão me proteger e tal. Aí ele estava com um colarzinho, que era um guia assim. Ele falou, tá vendo esse colar aqui? Esse colar aqui é um guia e tal. Tem um espírito aqui agora comigo, um cavalo me protegendo das coisas e tal. Eu falei, é mesmo, cara? E como é que você se sente? Ele, cara, esse retiro é minha última oportunidade de vida. Eu falei, como assim? Ele falou, eu moro de aluguel. Na sexta-feira eu já entreguei o aluguel. Porque eu já vim com o objetivo de, se nada acontecer nesse retiro, na quarta-feira eu nem chego em casa, eu tiro minha vida no caminho. E aí ele começou a contar, ele falou, eu tenho depressão, eu tenho isso e tal, não sei o que. E aí ele começou a chorar muito, chorar muito. E aí eu comecei a chorar com ele também, juntos. E aí ele falou, Bruno, a gente está conversando aqui, eu estou vendo um buraco negro aqui na minha frente e eu estou quase caindo nesse buraco. E eu vou morrer a qualquer momento. E eu vou tirar a minha vida se nada acontecer nesses 4 dias aqui de carnaval. E eu falei, cara, aí eu agarrei ele no braço assim, eu falei, se você pular nesse buraco, você vai me levar junto, porque eu estou agarrado com você aqui. E aí começamos a chorar, e ele começou a orar e tudo mais. E aí eu sei que a gente foi para o culto, e aí no culto Deus falou muito naquela noite, e foi um mover assim incrível, muitas pessoas sendo tocadas, muitas pessoas entregando a vida a Jesus. E aí no domingo de manhã, na hora da ministração do louvor, ele foi um pouco à frente, assim, eu lembro, tipo, a gente estava ministrando louvor, ele foi um pouco à frente, e um espírito maligno se manifestou ali nele, e ele caiu no chão assim, endemoniado mesmo, com toda aquela carga que ele estava carregando. E aí nós oramos por ele, os pastores oraram. Na época eu acho que eu não era pastor, não, era, né? Na época eu já era pastor, e aí nós oramos por ele, e aí ele se libertou assim totalmente, e ele arrancou aquele cordão, foi lindo, ele arrancou aquele cordão assim que ele estava carregando, jogou fora e tal,
E aí eu nunca vi, não sei se vocês já viram aquelas mulheres da África, assim, aquelas igrejas da África que ficam dançando na hora do louvor. Cara, foi incrível, eu nunca vi isso. Ele foi, assim que a gente orou e ele foi liberto, assim, a gente começou a louvar muito, e ele foi, jogou o chinelo para longe, assim, ele é baixinho, assim, parecia uma tartaruga ninja. Aí ele começou a dançar e tal, fazer assim, foi lindo. E aí, em seguida, a gente fez um batismo. A gente fez um batismo e propôs, quem quer se batizar? Ele foi o primeiro a levantar a mão. E aí eu fui, logo em seguida a gente foi na piscina e eu batizei ele nas águas naquele dia. E aí ele contou o testemunho ali dele, de como ele teve uma experiência com Deus. Naquele dia eu batizei ele nas águas. E a partir daquele dia em diante, todos os domingos eu via ele com um terninho assim, na porta da igreja recebendo as pessoas. E até hoje ele trabalha como obreiro na igreja e tudo mais. E a vida dele de fato foi transformada. Então eu estou contando essa história por quê? Porque a vida do Anixon foi transformada por Cristo Jesus. Foi uma experiência de fé, foi uma experiência de transformação, em que eu vi na minha frente uma pessoa morrer e nascer de novo. Eu vi na minha frente uma vida perdida, morta, uma pessoa que ia tirar a sua vida, ser transformada. Uma pessoa que ia tirar a sua vida, de fato morrer e nascer de novo. E a gente precisa ter mais fé nisso, mais fé e crer que Deus faz isso em nosso meio, de que Deus pode transformar não só as nossas vidas, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Eu queria encerrar com uma orientação para que a gente possa viver de uma forma mais consistente na nossa caminhada. E está lá tá lá em Atos capítulo 2, um pouquinho mais à frente só de João 20. Atos capítulo 2, não sei se vocês vão lembrar desse contexto, mas era um momento em que tinha acabado de acontecer a descida do Espírito Santo, né? Jesus foi assunto aos céus, ele falou, permaneçam em Jerusalém, e aí vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ali os discípulos permaneceram ali, eles receberam de fato poder no dia de Pentecostes. E aí ali foi a chamada igreja primitiva, né? Que quando começou a se estabelecer a igreja, todo mundo vendia os seus bens para compartilharem, eles caminhavam muito juntos. E esse versículo 42 mostra como que eles viviam em comunhão, como eles viviam como igreja. E era exatamente assim, no versículo 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Novamente, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então você que acha que nunca ouviu de Deus, nunca ouviu a voz de Deus, você pode não ter ouvido, mas você já leu a voz de Deus várias vezes. E ela está aqui escrita. E é isso que os apóstolos faziam. É isso que os discípulos de Cristo, é isso que a igreja primitiva fazia. Eles faziam o quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Deus já revelou tudo o que ele tinha para revelar. Ele não precisa se manifestar de uma forma sobrenatural para você crer em algo, para te ensinar algo, para mostrar o caminho para algo. Ele já mostrou todo o caminho. Todas as decisões que você precisa tomar estão aqui, estão direcionadas aqui, estão instruídas aqui. Perseveravam na doutrina, no conhecimento da palavra. Essa é a voz de Deus, é ela que nós vamos ouvir. Amém? Eles perseveravam também o quê? Na comunhão. Isso é importante. Nós não podemos ser cristãos sozinhos. Nós precisamos disso aqui, de comunidade, de comunhão. Precisamos ser igrejas. Existem experiências que nós só podemos ter
enquanto igreja. Muitas experiências nós temos na nossa caminhada particular com Deus, mas muitas delas nós necessitamos de estar em igreja para termos essa experiência, de sermos exortados, de sermos confrontados em nossas questões, em nossos pecados, de edificarmos uns aos outros, de caminharmos, de levarmos os fardos uns dos outros, de sermos relevantes para a sociedade, para o meio, para a comunidade que a gente convive, para o bairro que a gente habita. Precisamos ser igreja nesse sentido. Então eles perseveravam nisso, na comunhão, no 2-2, 3-3, 4-4, em estarmos juntos, reunidos, vivendo juntos. Eles perseveravam também no partir do pão. E esse partir do pão aqui não é apenas a ceia, que nós teremos, no caso, hoje à noite, né? Mas esse partir do pão está dizendo relacionamento. Na Bíblia, quando você recebia uma pessoa para tomar um café, para ceiar na sua casa, quando você chamava a pessoa para sentar à mesa na sua casa, você mostrava a importância a essa pessoa, você dava importância a ela, você estava dizendo que você tem um relacionamento, que você ama essa pessoa. O que Jesus diz lá em Apocalipse? Ele fala: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, o que ele vai fazer? Eu entrarei e cearei com ele. O que significa esse cearei? Eu entrarei e me relacionarei com ele, eu entrarei e terei intimidade com ele. Então esse partir do pão significa isso, intimidade, relacionamento. Eles perseveravam nisso, e a gente precisa cultivar isso, relacionamento. Crie vínculos, crie amizades espirituais, caminhada junto, ouça a pessoa, abra o coração, conheça a pessoa, conheça a alma da pessoa, se relacione, sente à mesa juntos, ceiem juntos, nesse sentido. E por fim, eles perseveravam nas orações, e é através da oração que é como nós ficamos íntimos de Deus. E eu já tive uma oportunidade de falar um pouco disso, mas faça um altar ao Senhor no seu quarto, na sua sala, seja onde for, e ali crie intimidade com Deus, na sua particularidade. Crie uma vida de oração, uma caminhada de oração, lembrando que você não precisa ver Deus fazer nada ao seu redor. Você não precisa sentir um vento no seu quarto, você não precisa sentir a janela batendo, a cortina balançando. Apenas creia que Deus está presente ali, porque a Bíblia diz isso. Porque bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E esses somos nós. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai amado e Deus de misericórdia, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo presente da Tua palavra, pela dádiva, Senhor, de o Senhor ter nos instruído através dela. Te agradecemos, Deus, porque tivemos o privilégio de hoje pela manhã cultuarmos juntos a Ti e louvarmos juntos ao Senhor e também recebermos juntos, como igreja, Pai, a Tua palavra. Hoje pela manhã tivemos o privilégio de ouvirmos a Tua voz, Senhor. Através da Sua palavra, a Tua voz se revelou a nós, a Tua vontade, e nós entendemos, Senhor, que felizes são aqueles que não viram, mas que creram. Esses somos nós, Senhor. Deus, nos dê fé para crer, Senhor. Fortaleça a nossa fé no Senhor. Nos ajude em nossa incredulidade, Pai. Nos ajude, Pai, a não colocar a fé baseado naquilo que sentimos, naquilo que pensamos ou naquilo que vemos, Senhor, mas naquilo que a Tua palavra diz a Teu respeito, a nosso respeito, Senhor, acerca de todas as coisas, Pai. O Senhor já revelou a Sua palavra, Senhor. O Senhor já revelou tudo o que precisávamos para viver bem nessa vida e para sermos fiéis a Ti, e para termos fé e esperança no Senhor, Pai. Portanto, nessa manhã, renova a esperança no Senhor em nossas vidas. Renova a fé em nossos corações, aviva os nossos corações, Senhor. Sabemos que o Senhor tem poder, Pai, para se manifestar de diversas formas, e a Tua presença é ilimitada, Senhor. E o Senhor pode agir da maneira que o Senhor bem entender, Pai.
E nós não queremos limitar o teu agir, Pai. Muito pelo contrário, Pai. Nós queremos nos colocar abertos, Senhor, e atentos ao teu falar, ao teu agir, crendo, independente das circunstâncias, crendo, independente da maneira como o Senhor vai agir, da maneira que o Senhor decidir falar conosco, nos instruir, se relacionar, Pai. Nós queremos o Senhor, Pai. Queremos a tua palavra, queremos a tua presença em nossas vidas, Senhor. Deus, abençoe os corações hoje aqui que estão feridos, que estão cansados, as pessoas que estão com a fé desgastadas, Senhor, que estão decepcionados, Deus. Fortaleça o coração dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam ter os joelhos fortalecidos, ter os pés restaurados para caminhar, Senhor, para correr a carreira que nos foi proposta com a ajuda do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça os corações, Senhor, das pessoas que não puderam vir também, que estão em casa, que vão assistir essa palavra depois, Senhor, os nossos familiares, Deus, todos aqueles que amamos, essa cidade, Deus. Deus, faça dessa igreja uma igreja relevante para esse lugar, Senhor, uma igreja relevante para diminuir os índices de pobreza, diminuir os índices de criminalidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos torna relevantes para a sociedade em que vivemos, Senhor. Levante as nossas igrejas irmãs, Senhor, para sermos relevantes em nosso meio, Pai, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Nós louvamos a ti e somos gratos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos tomar o nosso cafezinho. Abrace uma ou duas pessoas aí. Teremos um recado? Só para relembrar, na semana que vem, de manhã, nós não teremos reunião, amém? É dia das mães, então para que as pessoas fiquem liberadas para almoçar com a sua mamãe lá, sem problema. Então domingo de manhã não haverá culto nem escola dominical, mas domingo à noite estaremos todos aqui, amém? Deus abençoe.